Fala pessoal, mais uma vez pelo Rafcast, nosso convidado mais que especial, Coronel Evandro, né? Para quem acompanhou os episódios passados, o Coronel Evandro, ele é veterano do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, que inclusive ele prestou serviços por mais de 30 anos nessa corporação. E no episódio passado nós falamos sobre a parte do que? De veículos elétricos. Quem não acompanhou, acompanha lá, que é um assunto de extrema importância para que você hoje que tem interesse em ter um carro elétrico ou tem um carro elétrico, se atente a esses pontos. E hoje o Coronel gentilmente retornou, porque exatamente os nossos seguidores acabaram pedindo algumas informações e o Coronel gentilmente, como eu disse, acabou de uma maneira disponibilizando a tua agenda, que é uma agenda extremamente ocupada, para compartilhar a real importância que hoje nós vamos falar, que nada mais é do que a regulamentação das estações de recargas de veículo elétrico. Isso para as edificações, tanto comerciais e residenciais. Coronel, mais uma vez, agradeço pela vinda aí do senhor, né? Sei muito bem aí da agenda, como que é atribulada, até pelo fato que todos sabem que o Coronel, ele é CEO da On Fire, né? Que o pessoal que não acompanhou vai poder, inclusive, acompanhar nas redes sociais a prestação de serviço que o Coronel tem com a sua empresa e todo o seu time. Mas hoje nós vamos focar exatamente nessa questão da estação de recarga de veículo elétrico, que é a parte da regulamentação. Coronel, mais uma vez agradeço a palavra do senhor em compartilhar aí não só todo esse conhecimento, mas também um pouquinho aí da vivência que o senhor tem, né, no dia a dia aí. Por favor. Eu que agradeço a oportunidade, Robson, de estar aqui com você nesse seu podcast aí, né? Nesse Rafcast, né? Exatamente. Que está ficando cada vez mais produzido, mais tecnológico e está alcançando, inclusive, muitos ouvintes que se interessam pelas questões, né? Questões do automobilismo, não como esporte, né? Mas as questões que envolvem os veículos, que é o objeto que você trabalha aí no seu negócio. Isso aí. Mas, como a gente esteve conversando na última oportunidade aqui, a gente falou bastante sobre o incêndio no veículo movido a eletricidade, né? Então, a gente chama de VE, né? Que são os veículos elétricos. Então, os VEs, eles realmente têm uma incidência de ocorrências de incêndio proporcionalmente ao tempo em que eles alcançaram o mercado. Em relação aos veículos a combustível fóssil, a quantidade de ocorrências, eu digo proporcionalmente no sentido de quantos veículos elétricos hoje a gente tem no mundo, porque esse tipo de ocorrência não é só uma questão que acontece no Brasil, mas é no mundo inteiro. Todo mundo está preocupado com essa questão do incêndio nos VEs, né? E com relação à frota de veículos elétricos, em relação comparada com a frota de veículos a combustível fóssil, a gente tem um número muito maior de incêndios causados nos elétricos, tá? Proporcionalmente, entendam bem, a frota de veículos elétricos é uma, a frota de veículos a combustível é outra muito maior, Sim. Tá? O tempo que esses veículos elétricos também estão sendo comercializados é um tempo muito recente, tá? Utilizando-se da bateria de íon de lítio, né? E o tempo que os veículos a combustível fóssil estão funcionando no mundo inteiro é um tempo muito longo, tem um tempo de décadas, né? Então, a gente entende que o veículo elétrico movido a bateria de íon de lítio, realmente, ele configura um risco para a sociedade, tá? E aí, vamos falar agora a respeito daquilo que a gente se propôs a vir aqui, que é para falar sobre a regulamentação da utilização das estações de recarga dos veículos elétricos, tá? Então, assim, nós temos basicamente algumas estações de recarga e a gente pode fazer algumas subdivisões dessas estações.
Então, por exemplo, nós temos estações de recarga que são feitas a céu aberto. Ok. Nós temos estações de recarga que são feitas em locais fechados, porém, esses locais eles têm saídas desses veículos como se fosse um estacionamento no térreo, ok? Então você tem estacionamentos a céu aberto, em que o veículo elétrico ele pode pegar fogo, mas você tem uma proteção, né, do ambiente aberto, aonde o veículo pega fogo, mas ele não vai abalar a estrutura quando o fogo em veículo elétrico acontece dentro de um ambiente fechado, tá? Perfeito. Então a gente chegou a comentar no outro post, mas vale a pena a gente também falar, quando o veículo pega fogo dentro de uma estrutura fechada, ou um telhado no térreo, ou uma laje de teto, ou uma laje de piso de um estacionamento subterrâneo, por exemplo, ou um estacionamento no térreo, ou um estacionamento elevado, tá? Lá no topo da edificação, esse fogo ele vai ser de uma magnitude tal e uma geração de um poder calorífico tão grande que ele vai abalar a estrutura da edificação. Isso as pessoas nem imaginam que pode acontecer, né, Coronel? E acontece. E acontece. Acontece, entendeu? Então o fogo vai descascar a cobertura da laje, ele vai descascar a massa de cimento que reveste a laje, vai ter exposição das ferragens, né? Da estrutura de colunas, estruturas de vigas, estrutura de lajes, e quando você tem uma exposição da armadura metálica de uma estrutura de concreto, você praticamente já comprometeu essa estrutura quase que como um todo, Nossa, 100%. Olha isso. Entendeu? Por quê? Você precisa dessas camadas de proteção da estrutura metálica, né? Da armadura dessas estruturas, vigas, colunas e lajes, para poder ter resistência. Se você tem exposição da armadura metálica, a resistência praticamente acabou. Olha isso. Tá? Então, a preocupação do poder público, né? E aí no caso representado pelo Corpo de Bombeiros, que é o órgão que legisla a respeito de proteção contra incêndio, é dar segurança para as pessoas. E aí começaram uma série de discussões e debates a respeito de o que os órgãos públicos vão exigir desses edifícios comerciais e residenciais, basicamente, né? Para poder instalar as suas estações de recarga. E aí muito se discutiu. O Corpo de Bombeiros, provocado pela sociedade, provocado pela indústria automobilística, provocado pela indústria de produção de baterias e provocado pela própria sociedade, né, por conta dos riscos, ele acabou abrindo uma consulta pública, certo? Então, assim, vamos regulamentar a instalação dessas estações de recarga nesses prédios? Sim. Então, vamos discutir com a sociedade, vamos discutir com o mercado automobilístico, vamos discutir com o Cresce, né, que trabalha com o mercado imobiliário, vamos discutir isso com as empresas e indústrias que produzem as baterias de lítio, que importam as baterias de lítio, e vamos tentar chegar a um consenso de qual seria a melhor proteção para se dar a essas edificações comerciais e residenciais. Nessa consulta pública, houve muitos debates técnicos. Então, teve gente do CREA que participou, com os engenheiros, representantes, teve gente da indústria automobilística, teve gente de todos os setores da sociedade para debater qual seria a melhor proteção e, obviamente, os técnicos, né, os engenheiros que hoje produzem equipamentos, sistemas protetivos contra incêndio, engenheiros calculistas estruturais, né, para poder dar opinião de como é que a estrutura se comporta diante do fogo e tudo mais. E aí o Corpo de Bombeiros começou a reunir essas informações e foi lá e formatou uma regulamentação. Aí você vai me perguntar, mas essa regulamentação então já está sendo exigida?
Essa era a pergunta, coronel. Não. Não? Não, ainda não. Mas existe a regulamentação, mas ainda não está sendo exigida. É aí aonde a gente está dando a importância para esse podcast, para a gente poder explicar para as pessoas que nos assistem e nos ouvem, onde que ainda, ou em que pé está a regulamentação da montagem, né, da instalação dessas estações de recarga. Perfeito. O Corpo de Bombeiros, então, formatou uma regulamentação e voltou a levar isso para discussão pública. Olha isso. Olha, Corpo de Bombeiros, como o órgão público técnico na proteção contra incêndio das edificações no estado de São Paulo, propõe que se monte um sistema de sprinkler ou de chuveiros automáticos à base de água, é um sistema hidráulico, propõe que exista compartimentação entre as vagas nos estacionamentos, onde tem o carregador veicular, propõe que haja um sistema de detecção de calor ou de fumaça nesses ambientes onde existem ou estão sendo montados os carregadores, né? E mais algumas exigências fora aquelas convencionais que se faz para estacionamentos, por exemplo, no subsolo, que a gente entende que é o mais perigoso. Tá? Por quê mais perigoso? Porque está lá no subsolo. A hora que o incêndio acontece no subsolo, a primeira estrutura a sofrer é a laje do teto do subsolo, que é a laje do piso do pavimento térreo ou do primeiro subsolo, aonde aquele estacionamento estiver abaixo. Perfeito. E o que vai acontecer? Um prédio, quando ele é construído, né? Eu sou engenheiro civil também, né? Então a gente sabe que toda a estrutura, a carga-peso daquela edificação, ela fica sobre as colunas, fica sobre as vigas e também é dividida, distribuída sobre as lajes. Se você tem um incêndio provocando a resistência de uma laje no subsolo, você está comprometendo praticamente toda a estrutura do prédio. Sim. Que está sustentada na carga daquela laje, ou daquela viga, ou daquelas colunas. Perfeito. Você entende? Sim. Então, o fogo no veículo, no primeiro, no segundo, no terceiro subsolo, é muito perigoso. Então, o bombeiro foi lá e propôs esse sistema protetivo. Mas, Robson, isso gerou um clamor no mercado estrondoso. É mesmo, pô? Estrondoso. Por quê? Por causa desses players que eu falei para você. Sim. Indústria automobilística, fábrica de bateria, mercado imobiliário e tal. Porque haverá um investimento muito alto para poder fazer essa proteção. Imagina. E aí o pessoal começou a achar ruim. E não, vamos tentar arrumar uma medida paliativa e vamos tentar fazer isso. É aquele famoso jeitinho brasileiro, né, coronel? E não dá, para segurança não dá, para fazer jeitinho. Não tem jeitinho em segurança, Robson. Ou você dá uma proteção eficaz e eficiente para um risco, ou então você não dá proteção. Ou, não existe meia proteção. Não, exato. Ou está 100% protegido ou não está protegido. Entende? Então o bombeiro, como técnico, foi lá e sugeriu essas proteções. E voltou-se a discussão. Só que, veja bem, o problema, como eu disse, ele não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Sim. Então, na Alemanha, eles estão estudando o mesmo problema. Nos Estados Unidos, eles estão estudando o mesmo problema. No Japão, idem. Na China, idem. Vários países estão preocupados com isso. Então, as equipes que começaram a trabalhar com essa regulamentação no Corpo de Bombeiros de São Paulo, começaram a viajar para discutir com esses bombeiros, com esses órgãos reguladores nos outros países. E começaram a pegar uma série de ideias, uma série de inovações para tentar fazer uma regulamentação eficiente, eficaz. Maravilha. Entendeu? E aí, como eu disse, o problema então envolve o Brasil e o mundo, então o estado da Bahia também precisou pensar em regulamentar o seu estado. O estado do Amazonas também precisava regulamentar o seu estado. Porque a legislação, os regulamentos de proteção contra incêndio no Brasil, eles estão adstritos aos estados. A legislação de São Paulo é uma, a do Rio de Janeiro é outra, a de Minas Gerais é outra, a do Rio Grande do Sul é outra. Porque é assim que diz a Constituição Federal. Entendi, entendeu? Coronel.
Então, todos os governadores dos seus estados, eles ficaram responsáveis por gerar uma regulamentação para isso. Mas aí eu te pergunto, Robson, quem teve coragem? Então, mas essa era a próxima que eu ia perguntar pro Coronel. Quem teve, Coronel, coragem? Então, nós tivemos o histórico de 2 estados, né, que procuraram lançar nos seus diários oficiais, né, dos seus estados, a pedido, né, por ordem dos seus governadores, que foi o estado de Goiás e o estado de Alagoas. Olha Então, isso. como eles já tinham a regulamentação pronta, então eles lançaram essa regulamentação e publicaram no Diário Oficial do Estado. Mas a grita foi tão alta, que eu acho que a regulamentação publicada, ela quase não durou um dia. Não é E possível. foi revogada. Mentira. Foi revogada. Mas se ela tinha um propósito, por que fizeram isso? Foi revogada por causa das pressões. Das pressões dos players envolvidos Sim, dentro desse sistema macroeconômico Sim. que envolve a produção de carros elétricos e baterias de íon de lítio. Entendeu? Caramba, Coronel, entendi. Eu só sei que assim, a situação ficou bem complicada e muita discussão, muita gente puxando a brasa para sua sardinha, entendeu? Sim. Com interesses mercadológicos, com interesses econômicos e tudo mais, e é lógico que essas questões precisam ser discutidas. Mas segurança também não pode ser abandonada. Claro. Eu só sei que, olha, nós estamos discutindo essas questões até hoje, né? Nós tivemos um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o PL 425 de 2025. E esse PL foi proposto, né, por 2 deputados lá dentro da Assembleia Legislativa, e nós tivemos a publicação dessa lei estadual, que tornou-se a lei estadual número 14.803. Eu até estou com ela aqui. Esse é o número da lei. Eu salvei. Esse é o número da lei. Eu estou com a lei aqui, ó, de 18 de fevereiro de 2026, que vem do projeto 425. É recente isso? Recentíssimo. Nossa, isso daí Estamos trazendo para você praticamente em primeira mão. É isso. Aliás, acho que você deve lembrar que no primeiro podcast, Sim. eu falei para você, olha, nós temos aqui alguma coisa para levar para os seus, né, seu público, seus seguidores, exato. uma notícia de primeira mão. Então já saiu uma lei, Então, que é a lei essa aqui é dívida. 18.403 de 18 de fevereiro de 2026. 2026. O que fala essa lei? Ela dispõe sobre o direito à instalação de estação de recarga individual para veículos elétricos em edificações residenciais e comerciais no estado de São Paulo e dá outras providências. Ou seja, é uma lei pequena, tá? Que ainda precisa ser regulamentada. Então, toda lei que surge, que nasce, ela precisa de um decreto regulamentador. Ou seja, então ela ficou bem enxuta, tá? E, basicamente, essa lei que saiu, ela não fala sobre sistemas protetivos. Nada. Nada. Ela simplesmente fala sobre o direito que o consumidor, o condômino, o cidadão tem de instalar uma estação de recarga individual onde ele é condômino, quer seja um condomínio residencial ou comercial. Maravilha. Então, aqui no caso do teu escritório, por exemplo, né? Você tem um escritório montado em um condomínio empresarial, Exato. um condomínio comercial. Sim. Então, essa lei abrange o seu condomínio. Ah, mas o Robson mora num condomínio vertical, residencial, aqui na Zona Norte. A lei abrange o seu condomínio onde você mora também. E a lei, pelo que eu estou entendendo também, o Coronel, me corrija se eu estiver equivocado, então essa lei, independente se é para o comercial ou residencial, é uma lei só, não tem as suas, vamos dizer assim, as suas vertentes em sentido, olha, para o comercial eu trabalho assim e para o residencial eu trabalho assim. Por enquanto não, por enquanto tem essa como balizador. Na verdade não é uma regulamentação, é uma lei que estabelece direitos aos condôminos de fazerem a sua instalação individual. Por que isso, Robson? Eu tenho alguns clientes que têm me procurado
com a preocupação de instalar essas estações de recarregamento nos seus condomínios, tá? Tanto comerciais quanto residenciais. Ok. E aí a gente vai lá, analisa a situação e diz, olha, se um condômino quiser instalar uma estação de recarregamento nesse seu condomínio, ele precisa primeiro fazer uma solicitação para o síndico, tá? Primeiro ponto. Não pode instalar a bel prazer. Ele tem que fazer uma solicitação. Porém, o síndico, ele, em algumas situações, ele negava a instalação. Eu acho arriscado, eu não vou autorizar. E se o síndico não autorizasse, o condômino não podia instalar. Ou se instalasse, estaria desobedecendo uma decisão do síndico ou até uma decisão da assembleia do condomínio, tá? Então, o condomínio ficava numa situação delicada. Eu tenho um cliente em que 3 estações de carregamento foram instaladas no subsolo do condomínio residencial. E a síndica, não conhecedora dessas regras de segurança que o Corpo de Bombeiros estava trabalhando, autorizou a instalar esses sistemas de carregamento. E os condôminos contrataram empresas idôneas com engenheiros eletricistas que obedeceram uma NBR específica da ABNT para instalações de recarregadores de baterias de íon de lítio veiculares. Tem uma norma específica na ABNT, que é uma NBR, para poder fazer esse tipo de instalação. A hora que ele foi lá, instalou, obedeceu a norma, assinou uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT, dizendo que tudo aquilo que ele fez foi baseado na norma, ninguém mais pode dizer que não, que está proibido. Caramba, olha Resultado, isso. O condomínio fez uma assembleia, disse assim, daqui para frente ninguém mais pode instalar. E aqueles que instalaram vão ter que desligar os seus sistemas. Hoje, com essa lei, o condomínio tem o direito. Entendi. Porém, o condomínio, através do seu representante legal, que é o síndico, ele também tem o direito de dar uma resposta para a solicitação do condômino. E qual é o direito, ou direito-dever do síndico? Olha, não existe estrutura elétrica, não existe possibilidade de instalação desses carregadores, porque vai comprometer o consumo de energia do prédio. A gente tem que fazer uma adaptação para poder atender a demanda de carga elétrica para esses carregadores e o prédio não está preparado para isso. Caramba, coronel. Ele pode, então, negar ao condômino de fazer a sua instalação. E essa é uma justificativa que tem que ser dada por escrito ao condômino, e a partir dessa negativa, o condômino é que terá o dever de rebater a justificativa técnica que o condomínio está dando. E se isso for necessário fazer, o condômino pode apelar para a justiça para poder conseguir ter o direito de instalar. Caramba, olha isso aí, tem todo um processo, né, o coronel. E o coronel, e vamos lá, hoje então a gente está falando que isso são para as edificações aí, sejam comerciais e também empresariais, enfim, residenciais e comerciais. E hoje nós estamos falando de edificação na questão vertical. Para horizontal, se faz alguma coisa, por exemplo, que esses condomínios de casas, que tem essas casas, condomínio do mesmo jeito. É condomínio do mesmo jeito. Então se faz, por exemplo, a mesma regulamentação. É que aí você precisa ver se aquele empreendimento, aqueles lotes, eles estão categorizados como condomínios residenciais. E quem tem que ver isso, então, é o síndico. É o síndico. Né? Então, quer dizer, você hoje condomínio... Se eu quiser instalar um carregador veicular em uma casa dentro de uma personalidade jurídica que seja reconhecidamente um condomínio horizontal, a lei abrange ele também. Legal. Por que eu pergunto isso, né? Porque às vezes as pessoas se restringem simplesmente a um condomínio, né, no qual seja ele... Vertical. Exato, o vertical, seja ele comercial ou residencial... e não se atenta, então hoje eu moro num condomínio
horizontal, que são essas casas, enfim, que você tem dependendo do layout, mas tem muito esses village, né, que falam aí, que são os Sim. village, que é uma casa próxima a outra, então, É consequentemente... um condomínio. É um condomínio. É um condomínio horizontal. Vou instalar aqui meu ponto de recarga. Não é simples assim. Qual é o motivo da preocupação ser maior com o condomínio vertical? Porque se acontecer um incêndio em um subsolo ou que abale a estrutura desse prédio, as consequências do colapso dessa estrutura construtiva é muito mais perigosa Sim. do que o colapso somente de uma unidade residencial num condomínio horizontal. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E mesmo, às vezes você pode até mesmo prejudicar seu vizinho, né? Seja o lado direito, o lado esquerdo, enfim, ou depende muito da logística aí do terreno, mas sendo aí na questão vertical... O colapso de um prédio é muito mais perigoso, ele vai causar muito mais danos às estruturas, principalmente de vizinhos e até a ocorrência de vítimas fatais, né? Sim, sim. Pode acontecer. Eu, por exemplo, tive um cliente que era um condomínio horizontal, onde as casas eram individualizadas, mas no subsolo do condomínio horizontal era uma garagem comum. Olha isso. Para todas as casas. Cada casa tinha 5 vagas de veículo. Se o camarada instalar um carregador veicular nesse condomínio e esse fogo afetar a laje daquele carro onde está pegando fogo, não vai afetar só aquela casa. Sim. Vai acabar afetando toda a laje porque é uma garagem comum a todas as unidades, entendeu? Caramba, eu entendi. E, coronel, hoje, o ponto principal, o senhor acabou compartilhando conosco aí todas essas particularidades, a questão da regulamentação e tudo mais. Mas falando agora o ponto principal, que é o ponto da On Fire. A On Fire hoje, então ela consegue auxiliar, por exemplo, seja o morador, seja o síndico, na questão de uma vez, não só da regulamentação, mas também ao ponto de avaliar quais não, ou qual seria, vamos dizer, pode ser na questão de mais de um possibilidade ponto de instalar. De instalar. A On Fire, ela consegue auxiliar? Na verdade, o que a gente faz? A partir do momento em que o condomínio quer instalar, ou o condômino quer instalar, a gente entra com uma avaliação do sistema elétrico do prédio. Legal. A gente vai entender qual vai ser a demanda que o prédio vai exigir da distribuição elétrica para saber se pode instalar ou não. Dependendo, se o prédio já tem um projeto de instalação desses carregadores e já temos a demanda, né, da potência de consumo desse sistema de carregamento, aí nós vamos analisar a entrada do prédio, a entrada de energia e a distribuição da concessionária. Se não tiver compatível, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que reformar o quadro de entrada principal, distribuição dessa energia para que fique compatível com a instalação. Só que não raro acontece do condomínio também querer instalar ar-condicionado. Nossa, tem Olha, mais... eu quero colocar mais 2 aparelhos por unidade. Aí você tem que ver a demanda do consumo do ar-condicionado, mais a dos carregadores, para poder fazer um projeto de atualização e adaptação da carga de entrada. Caramba. Ou então, a carga de entrada do prédio, ela é compatível. E o cidadão, o condômino, quer instalar um equipamento de recarga. Nós também temos empresas idôneas com engenheiros eletricistas que podem instalar assinando o RT e fazem a instalação de acordo com as normas da ABNT. Nossa, maravilha! E quando o bombeiro regulamentar a proteção nesses casos, que ainda não aconteceu, existe uma diretriz do Conselho de Comandantes dos Corpos de Bombeiros do Brasil. Existe uma diretriz. Olha isso. Mas ela não tem força de lei. Ok. Como documento legal, ela é só uma diretriz. Okay. Porque quando os bombeiros regulamentarem essa lei, todos eles se reuniram, das 27 unidades da federação, e disseram: a tua regra, a tua norma, o teu regulamento tem que seguir esse esqueleto aqui, ó, essa base. Olha isso. Todos os estados têm que seguir essa base. Essa diretriz já existe. Maravilha. Então você hoje que pretende, né, seja aí, ou tem a intenção de instalar uma estação de recarga, ou também, que nem o coronel mesmo disse,
você que pretende instalar aparelho de ar-condicionado, tudo, pessoal, tem que prestar muito atenção, porque tudo no condomínio ele já foi dimensionado para atender aquela estrutura. Então tudo que se adiciona tem que ter o acompanhamento de um profissional. Exatamente. E ninguém, por exemplo, como o Coronel, não só pela sua vivência, né, pelo Corpo de Bombeiros, mas principalmente por ele ser o CEO da On Fire. Então a On Fire hoje ela consegue de uma maneira direcionar e simplesmente acompanhar todo o processo de instalação. Então se você hoje pretende realizar qualquer tipo de, seja de implantar uma recarga de veículo elétrico ou ar-condicionado, qualquer coisa, não se aventure, procure um profissional. E o time da On Fire está à disposição lá, né, Coronel? Para fazer esse trabalho. Sim. Então, Coronel, eu queria mais uma vez agradecer demais aí a disponibilidade do tempo que o senhor acabou se dispondo em vir compartilhar não só essa informação comigo, mas também com todos os nossos seguidores. E você que acompanha o canal vai ter aí no descritivo os contatos da On Fire. Entre em contato com o time da On Fire para que o time sim possa não só te direcionar, mas fazer todo um processo para manter você e a sua família em segurança. Porque segurança, Coronel, em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Não é isso? O acidente e o incêndio ocorrem quando a prevenção falha. É isso. Coronel, mais uma vez, obrigado Eu pela presença aí. E vocês aí, continuem acompanhando, dando joinha, se inscreve no canal quem ainda não se inscreveu, para que a gente continue gerando esses conteúdos de extrema importância. E é isso. Obrigado mais uma vez e tchau. Até logo. Let's get it